Então, meus irmãos, nesse primeiro dia em que nós celebramos a Santa Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, eu gostaria de meditar com a nossa comunidade o que é essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque nós escutamos, talvez tenhamos escutado falar de Santa Margarida Maria Alacoque, do apostolado da oração da ladainha ao coração de Jesus, do ato de desagravo ao coração de Jesus. Mas a nossa fé, ela é racional também. E nós precisamos conhecer aquilo que nós celebramos, conhecer aquilo que nós rezamos. É que a nossa boca concorde com o nosso coração e que o nosso coração concorde com a nossa inteligência. Então, nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Quem é Jesus? Isso nós sabemos, aprendemos na catequese. Jesus é aquele Deus, o homem, Deus que se fez homem, em uma só pessoa, 100% Deus e 100% homem. Tudo aquilo que Jesus faz, Deus faz, porque Jesus é Deus. Então, quando Jesus aprendia a falar, era Deus quem aprendia a falar. Quando Jesus aprendia a andar, bebezinho, era Deus quem aprendia a andar. Quando Jesus chorava de dor, era Deus quem chorava de dor. Quando Jesus se entristecia, era Deus quem se entristecia. Agora vejam, meus irmãos, isso é uma grande novidade. Antes da encarnação de Jesus, antes de Deus se fazer homem, em Deus não haviam emoções. Por quê? Porque Deus é puro espírito. Obviamente, Deus é amor, porque amor não é um sentimento, amor não é uma emoção. Mas até Jesus se encarnar no ventre da Virgem Maria, não era para Deus uma realidade as emoções. Mas quando Jesus se faz homem, podemos dizer assim, é um pouco errado dizer isso, mas Deus passa a conhecer as emoções. Não é que ele não conhecesse, mas ele não experimentava essa realidade tão comum, tão própria a nós: a alegria, a tristeza, a fome, a dor, o cansaço. Agora vejam, meus irmãos, os sentimentos em nós homens são desorganizados. É tanto que nós não devemos dar tanta atenção aos sentimentos, às emoções. Por quê? Inclusive tem aquele ditado assim, olha, você não deve tomar nenhuma decisão importante, nem quando você está muito feliz, nem quando você está muito triste, porque muito provavelmente você vai se arrepender depois. Por quê? Porque pelo pecado original, os sentimentos dentro do nosso peito são confusos, e nós por experiência sabemos disso. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra, não é assim? Então, nós homens não devemos nos deixar ser conduzidos ou guiados pelos sentimentos. A gente não deve dar muita bola para o que eles falam, não. Agora, em Jesus, todos os sentimentos, todas as emoções, tudo aquilo que pulsava dentro do seu peito era ordenado. E aquilo que eu já disse outras vezes para vocês aqui, tudo que Jesus assumiu, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele experimentou, ele salvou, ele redimiu. De modo que quando Jesus sentia fome, ele redimia a fome do homem. Quando Jesus sentia sede, ele redimia a sede do homem. Quando Jesus chorava, ele redimia as lágrimas do homem. Quando Jesus se cansava, ele redimia o sentimento de cansaço humano. Então ele foi organizando aquilo que o pecado havia desorganizado nele. Jesus, portanto, meus irmãos, ele corrige aquilo que o pecado havia destruído, ele reconstrói, ele recria, ele não só aperfeiçoa, mas ele, de um certo modo, cria uma coisa nova. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, e para o povo antigo, eles não conheciam ainda a biologia, eles não conheciam ainda a química, e o centro das decisões, o centro das emoções, eles não sabiam que era o cérebro, mas o peito, o coração. E o coração de Jesus, portanto, meus irmãos, é esse coração no qual nós podemos encontrar o repouso, um lugar seguro. Nós podemos ir até o coração de Jesus e sermos acolhidos por Ele. É tanto que no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim,
Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Vinde, para onde, Senhor? Para o meu coração, para junto de mim, para esse lugar onde Ele corrige, ajeita, ordena os nossos impulsos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Deus, meus irmãos, tem um coração. E preste atenção aqui numa coisa: o coração de Jesus até hoje ainda pulsa lá no céu. Isso aqui é muito importante e a gente às vezes esquece disso. Nós, meus irmãos, se tivermos a graça de irmos para o céu, quando lá chegarmos, nós iremos ver um homem Deus, com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, num corpo novo, glorioso, redimido, vencedor, mas um homem que se parece conosco. Então, Jesus não está no céu com o coração congelado. Jesus não é um bicho que foi empalhado e foi rebolado para o céu. Ele é um homem vivo, ressuscitado. E vejam, porque Jesus se fez homem, nós homens não podemos dizer que Deus é indiferente a nós. Nós não podemos dizer assim: Deus está lá no céu, na sua perfeição, onde Ele é um puro espírito, Ele não sabe pelo que eu passo, Deus não conhece as minhas necessidades, os meus sofrimentos. Não, meus irmãos, Deus conhece as suas necessidades, porque a fome que você sente, Jesus sentiu, e Ele, como um pobre com seus discípulos, foi quebrar espiga num terreno que não era dele. Jesus precisou descansar. Portanto, quando você se sente cansado, sobrecarregado, saiba, Jesus pode aliviar o seu cansaço, porque Ele passou pelo cansaço que você tem. Quando Jesus chorou a morte de Lázaro, era Deus quem chorava, a saudade de um amigo. Portanto, quando você chora com saudade de um parente, de um amigo, que está longe ou que faleceu, Deus pode lhe consolar, porque Ele conhece isso, porque Ele passou por isso, quando chorou a morte de Lázaro, como certamente deve ter chorado a morte de seu pai, o bem-aventurado São José. Jesus viveu quase a sua vida todinha, né? A vida pública que nós conhecemos, órfão. Ele, meus irmãos, portanto, pode nos consolar, pode nos acolher nesse coração aberto, esse coração que ainda pulsa, ressuscitado, desse homem Deus. Quando São Tomé se lançou aos pés de Jesus ressuscitado, e Jesus o convidou a tocar a sua chaga, São Tomé disse a um homem: meu Senhor e meu Deus, a um homem como eu e como você. Então, nós precisamos ter essa consciência para que nós possamos rezar nesse aspecto. Vejam aqui o que eu quero dizer. Isso que eu estou tentando explicar para vocês é para ajudar vocês a rezarem quando forem rezar ao Sagrado Coração de Jesus, a esse Deus homem, a esse Deus compassivo, a esse Deus que nos acolhe, que nos tem próximo a si. E por que é tão importante essa devoção do Sagrado Coração de Jesus? Porque desde o início, meus irmãos, Deus, quando formou para si um povo, deu para esse povo uma lei, e começou, não a tábua dos 10 mandamentos, mas começou a falar das suas ordens, dizendo assim: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus sempre quis para si o coração do homem inteiro, indiviso, todo para Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas o que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus nunca deu o seu coração para o Senhor. Sempre se fechou para Deus. Tinha um coração de pedra. Não é assim que o profeta Ezequiel diz? Dar-vos-ei um novo coração.
e porei um novo espírito em vós. Tirarei este coração de pedra e colocarei um coração de carne. Acontece que o coração do povo de Deus sempre foi um coração de pedra, endurecido, aprisionado ao pecado, ao abandono de Deus, às idolatrias. Mas houve um coração humano que deu para o Pai do céu o seu coração de carne, inteiramente, todo, sem divisões. Esse coração foi o coração de Jesus, o único homem, de forma perfeitíssima, a dar esse coração que o profeta Ezequiel dizia que colocaria no lugar do coração de pedra, aquele coração que Deus pedia ao povo de Israel no Shema. Jesus deu o seu coração todinho inteiro ao Pai do céu, por justiça, por merecimento, porque é isso que Deus merece de você, o seu coração todo, indiviso, sem limites, sem condições. É assim que se pratica a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Como, Padre? Configurando o meu coração ao coração de Cristo, fazendo o meu coração igual ao dele. Porque no coração de Cristo, justiça e misericórdia são unidos. Ele ama o Pai, totalmente como o Pai merece, por justiça, e ama a nós, como nós precisamos, não por merecimento, mas por misericórdia. Porque se Deus, meus irmãos, fosse justo conosco, nós morreríamos todos pelo nosso pecado, como consequência dos nossos pecados. Então é assim que se pratica a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, descobrindo o coração que Ele tem e querendo fazer o meu coração igual ao dele. Porque é daquele coração, é do coração de Jesus que brotam para nós, meus irmãos, os dons mais importantes. A Eucaristia vem do coração de Jesus, o sacerdócio vem do coração de Jesus, a igreja e os sacramentos todos brotam do coração aberto de Jesus. Foi lá na cruz, do coração aberto de Jesus, pela lança do soldado, que brota, que nasce para nós a igreja, derramando o seu sangue. Jesus faz esse casamento místico com a igreja de Santo Agostinho. Jesus sofreu a paixão que sofreu pela igreja, para se unir à igreja como sua esposa. E que esposa não vai se doar inteiramente ao seu esposo, a esse esposo que prova o seu amor, pendendo no alto da cruz. Então, o nosso progresso espiritual, a nossa vida cristã, o processo de santificação do homem, que deve se tornar santo para entrar no céu, todo ele depende disso, de que o homem se una a sua alma, configure o seu coração ao coração de Cristo. Mas preste atenção, isso não é uma teoria, você não vai encontrar isso em nenhum livro. É preciso que isso se encarne na sua vida, quando você reza, quando você procura se converter, quando você quer abandonar a vida de pecado. É aí que se encarna na sua vida o coração de Jesus. Mas há um modo especialíssimo disso acontecer, através da celebração dos sacramentos. É pelos sacramentos, sobretudo pela Eucaristia, de forma suprema pela Eucaristia, mas através da celebração e da participação em todos os sacramentos, que nós recebemos esse banho de Jesus que verte da cruz, e somos capazes de nos unir a Ele, totalmente, absolutamente, fazer o nosso coração semelhante ao dele. É só assim, meus irmãos, de forma especial. Então, cada vez que você se confessa, aquele sangue que Jesus derramou na cruz para redimir os seus pecados é derramado sobre você. Cada vez que você comunga em estado de graça, tendo se confessado, é aquele sangue que você bebe, que você consome, e que vai entrar em contato com cada fibra do seu corpo, cada célula. É Jesus que vai se unindo a você. Quando você vive as suas promessas batismais, quando você é casado, honra as promessas que um dia fez diante do altar no dia do seu matrimônio. É você indo até a cruz de Jesus e se unindo a Ele, o seu coração se configurando ao dele. Cristo amou e continua amando para sempre a sua igreja. Cristo continua amando aqueles que sofrem, os católicos que sofrem,
os católicos que são perseguidos, os católicos que derramam seu sangue morrendo na cruz, Cristo continua amando. E Cristo continua sofrendo por aqueles católicos que negam a sua fé, que não praticam a justiça, que não praticam a religião, que não são piedosos, que não rezam, que não participam dos sacramentos. Se eu não me engano, é São Paulo que diz na carta aos Colossenses: é preciso completar em nós o que faltou ao sofrimento de Jesus na cruz. Não que objetivamente tenha faltado alguma coisa, mas eu preciso querer unir o meu coração ao coração de Jesus. E como está esse coração? Aberto. Quando ele aparece ressuscitado para os apóstolos, o seu coração está aberto. Não sai mais sangue nem água, mas suas chagas gloriosas, mas feridas. Uma ferida gloriosa, mas uma ferida é sempre uma ferida. E nós precisamos estar dispostos a unir a nossa vida, às vezes tão preguiçosa, tranquila, fácil, à vida de Cristo. Isso é doloroso, isso é difícil, mas é o único caminho que vai nos unir a Deus nosso Senhor. E essa igreja, que é tão amada pelo seu esposo, meus irmãos, deve ser amada por nós. Preste atenção nisso aqui também. Se eu disse para vocês que o caminho de santificação é um caminho de configuração do nosso coração ao coração de Cristo, e se o coração de Cristo ama a sua igreja, se o coração de Cristo sofreu a paixão para se unir misticamente em matrimônio com a igreja, eu preciso amar essa mesma igreja com todo o meu coração. Para amar o coração de Jesus é preciso ser católico, e viver o que a igreja prega, e viver o que a igreja ensina, e viver o que a igreja anuncia, porque foi o coração de Jesus que levou os pagãos à conversão, foi o coração de Jesus que deu sabedoria aos autores da igreja, foi o coração de Jesus que deu o amor com o qual os mártires amaram Jesus até ao ponto de dar sua vida por ele, foi através do coração de Jesus que os confessores da fé continuaram perseverantes até o fim, foi pelo amor do coração de Jesus que as virgens mantiveram a sua pureza. É pelo coração de Jesus, meus irmãos, e por esse amor que nós iremos consagrar a nossa vida, entregar ela todinha a Deus nosso Senhor, a esse homem que nos conhece. Nós podemos com muita confiança, com muita tranquilidade, com muita certeza, com fé, ir até o coração de Jesus e dizer: Senhor, o Senhor que é um homem como eu, e Deus diferente de mim, sabe pelo que eu passo, sabe a dor do meu coração, conhece as minhas alegrias, sabe das minhas inquietações, por isso me recebe, Senhor. Recebe a minha dor, o meu pranto, o meu choro, a minha alegria, o meu júbilo, a minha vitória, as minhas derrotas, e me ajuda a consagrar tudo isso a Ti, Senhor. Meus irmãos, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nos pergunta São Paulo na carta aos Romanos. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso, somos mais do que vencedores, pela vitória de Cristo Jesus. Se nós de verdade tivermos devoção e vivermos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nós de verdade seremos feitos santos, não por merecimento nosso, mas por benevolência de Deus nosso Senhor. Que o Sagrado Coração de Jesus, meus irmãos, nos ajude a aprender dele, a amar o Pai, como o Pai quer ser amado. Sagrado Coração de Jesus,